Dando início a esta cerimônia, ouviremos o hino nacional brasileiro. Neste momento, o presidente da República assina o termo que dá posse à doutora Raquel Elias Ferreira Dodge no cargo de Procuradora-Geral da República. Convidamos a procuradora a assinar seu termo de posse. Neste ato, a Procuradora-Geral assume também o cargo de presidente do Conselho Nacional do Ministério Público. Por sua audiência, vamos lá tocar o barquinho. O nosso Rodrigo Orengo estava tratando da posse hoje da Raquel Dodge. E eu pedi para entrar com ele nesse comentário para acrescentar algumas pequenas coisinhas que eu queria exatamente fazer na abertura do programa de hoje, Orengo, que é o seguinte, você estava dizendo que a expectativa é que não se deve esperar de Raquel Dodge uma gestão muito suave, de flores e rosas e tal, porque o seu passado, o seu histórico mostra que ela é uma procuradora bastante atuante, ela é uma figura do Ministério Público bastante atuante, já colocou o governador em exercício na cadeia e tudo mais. A questão está menos em saber qual vai ser o perfil da gestão de Raquel Dodge e mais em que medida a sua gestão fará revisões ou determinará revisões de ações tomadas por seu antecessor. Sendo estas as ações as que nós conhecemos aí, as polêmicas, iniciativas, polêmicas no sentido de dramáticas, né, no sentido de contundentes, iniciativas no âmbito da Lava Jato, atingindo rigorosamente 100% da cúpula política nacional, de todo o espectro partidário, praticamente todos os partidos enfiados aí em denúncias e investigações patrocinadas pela Procuradoria-Geral da República na gestão de Rodrigo Janot. E principalmente denúncias oferecidas, né? Não só acordos de delação celebrados e tudo mais. O Pablo Fernandes, Orengo, estava me dando aqui fora do ar, os números, a gente estava consolidando os números da gestão de Janot, só no âmbito da Lava Jato, ele conseguiu abrir 137 inquéritos no Supremo, ou seja, inquéritos envolvendo figuras com foro privilegiado no Supremo, mais alta cúpula do foro privilegiado, 137 inquéritos abertos a pedido do Rodrigo Janot. Ele celebrou na gestão dele 159 acordos de delação premiada, ofereceu denúncias contra o Temer, 2, presidente em exercício, né, quer dizer, no caso, no mandato. Os 4 ex-presidentes, o único que não entrou nas denúncias de Janot dos ex-presidentes foi o Fernando Henrique Cardoso. O Lula, a Dilma, Sarney e Collor entraram. 6 ministros, 93 parlamentares, 2 integrantes do Tribunal de Contas da União, fora uma penca de lobistas, doleiros, executivos, agentes, o diabo a 4, que não tendo naturalmente foro privilegiado no Supremo, entraram nesse bolo das denúncias porque estavam vinculados a crimes atribuídos àqueles que têm foro privilegiado. Então, vão todos no mesmo bolo para lá. Ora, qualquer procuradoria do mundo com um acervo desse tamanho e falando apenas de uma única operação, apenas a Lava Jato, tem outras coisas que tramitaram no âmbito da Procuradoria-Geral da República, com a Operação Zelotes, por exemplo, e outras, não estamos contando aqui. Ora, um acervo como esse fala por si só, com bilhões e bilhões de reais recuperados, etc. e tal. A consistência desse acervo é muito questionada por vários setores, especialmente aqueles atingidos pelas delações, aqueles atingidos pelos inquéritos, pelas denúncias.
Se você perguntar a 100% desses 159 personagens, das figuras atingidas por esses 159 processos, acordos de delação premiada, esses acordos devem ter apontado centenas de pessoas. Se você perguntar a essas centenas de pessoas o que eles têm a dizer, todos dirão que são inocentes. Os 6 ministros, imagina, batem no peito o tempo todo. 93 parlamentares. A gente conseguiu chegar à unanimidade de 100% de negativas de culpa. 100%. Não tem um deles que diga, não, realmente eu fiz alguma... Não, é 100%. Não. Então, é um acervo significativo sobre o qual pairam questionamentos inevitáveis, considerando o volume de poder com que essa ação da PGR esbarrou, considerando as pressões naturais que ela enfrentaria mexendo no topo da pirâmide da corrupção e do poder nacional. E a questão agora está em saber o que Raquel Dodge fará em relação a isso. Menos no sentido de imprimir seu próprio tom, sua própria personalidade à Procuradoria-Geral da República, sabendo-se que sua personalidade e o seu tom, como dizia Orengo, já são conhecidos bastante firmes, mas sim o que ela vai fazer em relação ao acervo deixado por Rodrigo Janot, já que muitas das iniciativas da PGR na gestão de Janot, especialmente as mais recentes, são questionadas duramente pela unanimidade da classe política, sabendo-se que essa classe política está envolvida nas denúncias, mas também por figuras do Supremo, por figuras do próprio Judiciário, por juristas, etc. e tal. E o que eu ouvi ontem, coincidentemente, aqui no Rio de Janeiro, que encontrei com um membro da própria Procuradoria da União, da Procuradoria-Geral da República, que tocamos nesse assunto, conversamos, ficamos batendo papo a respeito. Ele disse, olha, Boixá, até onde eu posso te afirmar, baseado, claro, na minha intuição, mas um pouco no que estou ouvindo dentro da PGR, é o seguinte, essa história de que a Raquel Dodge vai fazer um pente fino nas ações do Janot, nas iniciativas da gestão Janot, isso é conversa fiada. Não acredita nisso não, que é roubada. Então, eu não tenho elementos, tá, para dizer que, o meu caro Orengo, que a Raquel Dodge manterá intocado o acervo do Janot. Evidentemente, essa ressalva é do próprio procurador com quem eu conversei, diz o seguinte, olha, se surgir um fato, por exemplo, está se investigando a natureza da colaboração do Marcelo Miller, que era uma figura muito ligada ao Janot, com o grupo JBS, etc. e tal. Alguma coisa que possa pontualmente comprometer um ou outro aspecto de um processo conduzido pelo Janot, a Raquel Dodge será obrigada a mexer ali num ponto. Mas essa conversa de trazer de volta os processos, voltar para a estaca zero, refazer acordos, passar em pente fino e tal, isso aí eu não acredito, definitivamente não vejo perspectiva para que isso aconteça. Então, só para deixar esse dado aí inserido no horizonte das pessoas, porque vem a troca do procurador hoje e vem a ideia de que a Raquel Dodge possa ser o anti-Janot. Né? O pós-Janot, não no sentido do pós-cronológico, porque isso ela será, mas o pós no sentido de vira essa página, vamos dizer, e cria uma outra página e tal. Não é bem por aí que esse personagem, essa figura está enxergando, e a intuição que eu passo a ter em função do que eu ouvi dele, também um pouco do sentido, Orengo, da falta de sentido que haveria na Raquel Dodge marcar sua administração como sendo a administração que conteste a do seu antecessor. Não é sequer algo da cultura desse ambiente. É importante a gente chamar a atenção desse aspecto também. Então, que chegue a Raquel Dodge aí com toda a energia possível. O Brasil precisa muito de uma Procuradoria-Geral da República atuante e que os processos que estão em andamento possam caminhar, né, finalmente chegar a algum lugar no Judiciário, na própria Procuradoria, né, para que o Brasil consiga, enfim, começar a ver os resultados efetivos da Lava Jato, com as definições de pena e tudo mais, e possa começar a virar a página dessa operação dramática, dolorosa, né, pela qual precisávamos e precisamos passar, para poder amanhã dizer, olha, o Brasil tinha uma realidade da corrupção até a Lava Jato e passou a ter outra depois. Porque só faz sentido enfrentar todo esse sofrimento
todos esses sobressaltos para se chegar a algum lugar. Faço votos que não seja a Raquel Dodge aquela que vai dificultar que cheguemos, né? Ou adiar. É isso aí, vamos lá, toca o barco. Para nos momentos em que eu for colocada à prova, não hesite em proteger as liberdades, em cumprir o meu dever com responsabilidade, em fazer aplicar a Constituição e as leis, para entregar adiante, com segurança, o legado que recebo agora, e que eu então possa dizer, parafraseando a grande poetisa Cora Coralina, de meu amado estado de Goiás, que contribuí para que haja mais esperança nos nossos passos do que tristeza em nossos ombros. Muito obrigada a todos, tenham um bom dia. Com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. Eu quero pedir licença a todos para saudar as autoridades que já foram nomeadas em nome da doutora Raquel Dodge e de seus familiares. E dizer, doutora Raquel, que foi um prazer imenso ouvi-la dando uma aula no seu discurso. Uma aula referente aos grandes princípios regentes do nosso país, todos eles encartados na Constituição de 1988. Foi com um prazer extraordinário, doutora Raquel, que eu ouvi dizer que, em outras palavras, que a autoridade suprema não está nas autoridades constituídas, mas está na lei. Ou seja, toda vez que há um ultrapasse dos limites da Constituição ou dos limites da lei, verifica-se um abuso da autoridade. Porque a lei é a maior autoridade no nosso sistema. Não é sem razão que a Constituição estabelece que o poder não é nosso, mas é do povo. Não é sem razão que eu ouvi dizer solenemente a necessidade da harmonia entre os poderes. E nesse capítulo, doutora Raquel, entra o Ministério Público, porque ao longo do tempo eu examinei com muita detença a Constituição Federal e verifiquei que, na verdade, são 3 os poderes nominados na Constituição, mas não há dúvida alguma de que o Ministério Público, igualmente, tem todas as características de um poder do Estado. Eu me recordo que há muito tempo, algum tempo atrás, quando era procurador-geral, Dr. Roberto Gurgel, a ministra Carmen Lúcia, presidente Carmen Lúcia, eu tive a oportunidade, a honra de ser convidado para falar um pouco sobre a estrutura do Ministério Público numa convenção de procuradores da República no Rio Grande do Norte. E lá tive a oportunidade, mais alongadamente, de demonstrar pelo texto constitucional que as características do Ministério Público são as mesmas dos demais poderes do Estado. E eu relembro que tive o prazer de, no meu primeiro mandato de deputado federal, integrar a subcomissão do Ministério Público e da magistratura. E teve a oportunidade de trabalhar, evidentemente, pela autonomia de ambos os órgãos, na convicção mais absoluta dos serviços que o Ministério Público prestaria ao país ao lado da magistratura. Quando eu a ouço dar, reitero, esta aula, eu digo interessante para mim, uma honra extraordinária, poder dar posse a esta figura do mundo jurídico, que é a doutora Raquel, porque nós todos sabemos, os que aqui estão, sabem dos atributos da vida profissional, do trabalho desenvolvido pela Procuradora-Geral Raquel Dodge ao longo do tempo. Portanto, este é o primeiro pressuposto que me faz extremamente honrado
por dar-lhe posse. Mas o segundo passo, não quero registrar, mas não de passagem, veja que é a primeira mulher a ser Procuradora-Geral da República, ao lado hoje da doutora... ao lado da presidente da Corte Suprema, ao lado da presidente do Superior Tribunal de Justiça, ao lado da advogada geral da União. Portanto, exercem todas funções fundamentais no nosso sistema e todas elas têm a mais absoluta convicção. Já ouvi a presidente Carmen Lúcia, a doutora Grace, enfim, todas, a presidente do STJ, e sempre percebi este apreço pela Constituição. Aliás, quando Vossa Excelência se refere à dignidade da pessoa humana, é interessante notar que é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, logo no artigo 1º da Constituição, está como um dos pressupostos da República Federativa do Brasil a preservação da dignidade da pessoa humana. De modo, doutora Raquel, que são muitos os atributos que enaltecem a Procuradoria-Geral da República, na medida em que Vossa Excelência, ao lado de todos os seus anteriores, fizeram pelo Ministério Público e pelo Brasil. Portanto, eu quero, nesta cerimônia, render minha homenagem à senhora, ao Ministério Público e a todos que aqui estão, doutora Raquel. Eu vejo o número quantitativo e qualitativo extraordinário daqueles que estão neste plenário. Certa e seguramente, muitos guiados pela amizade que lhe dedicam, mas a grande maioria, penso eu, pela admiração que também lhe tributam. De modo que, ao fazê-lo, eu quero mais uma vez cumprimentar a todos, pedir desculpas. A doutora da Raquel teve uma delicadeza, a ministra Carmen Lúcia, extraordinária comigo, porque marcou a posse para as 8 horas, tendo em vista um compromisso que logo mais adiante eu terei. De modo que quero agradecer também essa delicadeza pessoal e institucional que Sua Excelência teve com o Presidente da República. Reitero a minha honra em dar-lhe posse e peço a todos que deem mais um caloroso aplauso à nova Procuradora-Geral da República.